prestar muita atenção nos jogadores profissionais para ver como é que vai montar o time. O foco dele é esse. Obviamente alguém falou para ele, pediu para ele dar uma olhada, e aí ele viu que realmente o garoto tem potencial e trouxe o garoto. É uma posição extremamente carente que nós temos no time, né? Tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. Nós estamos clamando pela contratação de laterais. E aí ele descobre esse garoto na base, que, segundo ele, segundo alguns, é um garoto extremamente talentoso. E aí ele já coloca para treinar com o grupo profissional, porque aí ele vai se entrosando, ele vai sentindo, respirando como é que o profissional, né, que é bem diferente da base. Por isso que às vezes os jogadores que sobem têm tanta dificuldade de permanecer de fato no profissional. E aí, além disso, ele percebeu a oportunidade do outro lateral, que é o Júnior Tavares, jogar em outra posição. Então juntou a fome com a vontade de comer, e aí ele trouxe, porque hoje, se precisar, dependendo do jogo, dependendo da pressão, ele pode sim colocar o menino lá para ir aos pouquinhos e se acostumando com a titularidade, uma vez que ele já conseguiu trazer o Júnior Tavares para o meio, se é que a gente já pode falar de Júnior Tavares, né? O que mais hoje, antigamente não existia isso, pelo menos que eu me lembre, mas hoje os jogadores que jogam em mais de uma posição são os jogadores mais requisitados pelos técnicos, né? Hoje um jogador como, por exemplo, o Prata, que joga na direita e na esquerda, como agora o Júnior Tavares, que joga na lateral e joga no meio de campo, são jogadores muito requisitados. Por quê? Porque dentro de uma situação de jogo, você pode estar puxando para um lado ou para o outro, que é o que vai acontecer no futuro com o próprio Júnior Tavares. Júnior Tavares, bem fisicamente, ele pode render até mais do que ele rendeu ontem, porque eu sempre reclamei muito que Júnior Tavares é um jogador preguiçoso. Lento, né? Ele aparenta ser um jogador preguiçoso, lento, mas ele gosta de um pagodinho, viu? Gosta de um pagodinho. Tem cara. Mas que faça seu pagode, rendendo em campo, pode fazer o que quiser. Pois é. Com relação a isso, a torcida do esporte, tá aí uma coisa que a torcida do esporte é muito tranquila: tome sua cerveja, eu só quero que você renda dentro de campo. E eu acho que é bem por aí mesmo, porque... Rapaz, Enágio, lembra de Enágio? Enágio, para quem não sabe, eita, danado, minha cadeira aqui. Enágio, para quem não sabe, anos 80, craque do Flamengo, veio pro esporte, jogou no Santa. Enágio fumava um cigarro, pô. Vez quando saia do treino. Professor, vou no banheiro ali, tô precisando. Aí ia, fumava, né? Enfim. Extremamente perigoso, porque o pulmão está aberto, porque você está saindo do treino. Para você ter uma ideia, então... Bebeu, mas jogou bola, meu filho. Você tem que hoje não cabe mais isso. Você sai do treino. Agora eu fico perguntando, Alessandro, por que o Jair Ventura nunca tentou o Júnior Tavares no meio, esse tipo de posição tática de jogo. Bundidismo na parede. Ele até, em alguns momentos... durante o jogo, ele puxou o Tavares para o meio e colocou o Sander, mas em situações assim muito pontuais. Ele não começou, ele não treinou o time para já vir com o Júnior Tavares de volante. E quando ele trazia o Tavares para o meio, ele sempre deixava Betinho, o Ronaldo, o Marcão, mas nunca... E assim, o Louso, ele surpreendeu muita gente, inclusive a mim, com essa escalação. Poucos jogos no comando, mas já surpreendeu muito. Muito. Pouco tempo que ele está aqui. Eu até brinquei, eu disse, caramba, ele está querendo inventar, Mas aí quando eu vi a postura tática do time em campo, nossa, eu achei fantástico. A minha preocupação, eu acredito que é do torcedor que acompanha a gente aqui, Lenildo, eu acho que a sua também vai ser, e se é que já está e agora vai dizer, Alessandro, eu tenho essa preocupação, por exemplo, Sander, que está jogando um futebol, uma raça à vontade, que está acima do que ele pode dar, né? Ele está no patamar acima daquele padrão Sander de ser. Mas ele precisa ter alguém disputando posição com ele. Eu não sei se esse guri tem essa força de disputar. Ou seja, Júnior Tavares, pelo jeito, vem para o meio, pelo que o técnico está dizendo aí, pelo menos deu para ver subliminarmente que o Júnior vem para o meio, disputar a posição no meio, ser titular no meio, pelo menos no momento.
mas a lateral esquerda é do Sander. Quem é o reserva do Sander? É essa a minha preocupação no momento. A gente ganha o Júnior Tavares com qualidade, ganha, mas e o lateral? Vamos atrás de outro e esperar que o guri seja lapidado, ou esse guri mesmo já pode disputar a posição, que eu acho difícil com o Sander? Eu acho que precisa de dois laterais, um direito e um esquerdo, porque tanto o lado esquerdo, que é Sander está jogando bem, dentro das limitações técnicas dele. Sander é um cara, acho que eu posso dizer até injustiçado pela torcida, porque ele é um cara que dá vida dentro de campo, ele é um cara de raça. Óbvio, a gente quer técnica, a gente tem raça só não ganha jogo. Isso. Mas ele é um cara que tem uma entrega absurda quando está jogando. Então, ele está na base da superação, está jogando mais do que a gente espera que Sander jogue. Mas não é aquele jogador que a gente sabe que tem margem de potencial de crescimento. A gente sabe que o que ele está jogando hoje é isso para baixo, porque ele não tem margem para evolução técnica. Obviamente, ele é muito útil para a equipe, pela raça, pelas decisões que ele toma ali com relação à antecipação, mas a gente precisa saber que dentro de uma competição longa, como a competição que é o Campeonato Brasileiro, precisa de peças de reposição à altura ou melhores, e isso o Sport não tem. Mas agora a gente tem um guri que subiu, beleza, ótimo, mas tem que ir colocando o guri aos poucos, e não é colocar o guri na fogueira. Eu acho que, mas aí a gente pode pegar o Júnior Tavares e em algum momento do jogo puxar ele para a sua posição de origem e colocar... Pode, são situações circunstanciais do jogo, mas precisa se trabalhar com pelo menos 2 jogadores que podem ser titular em cada posição. Pois é, eu também penso por aí. Falando do Júnior Tavares, como eu falei, para a zaga, não há de se falar muito não, a zaga foi boa, né? Pelo contrário do que a gente percebeu em alguns momentos, apesar do Maidana falar de lentidão, essa coisa toda, mas por cima o Náutico se perdeu, não conseguiu quebrar a linha do Sport. O Náutico não conseguiu fazer as triangulações que eles estão acostumados a fazer, de profundidade de lateral de campo, não conseguiu fazer as triangulações, o Chiesa fazendo o pivô, saindo para o jogo e entrando o próprio Jean Carlos. Por quê? Porque o Sport estava com a sua defesa muito bem postada, e o próprio Toró e o próprio Neilton, que daqui a pouco a gente vai falar do meio de campo para frente, eles desceram muito para marcar e eles duplicaram a marcação nas laterais, então não deu oportunidade para o Náutico se criar ali na frente. Foi uma postura assim muito segura que o Sport teve, que acho que até inesperado para o próprio treinador do Náutico. Pois é, Adrielson aí com cãibra, o outro saindo com problema também, substituído, Sabino entrando. Então, na zaga, eu tenho bons sinais de esperança para o torcedor rubro-negro de continuar daí para melhor. No meio de campo, o que é que você traz para a gente assim, de observação? Eu destaco no meio de campo, Alessandro, o Thiago Lopes. Thiago Lopes, ele veio para ficar. Desde o primeiro jogo que ele entrou, ele mostrou personalidade, ele mostrou para que ele estava ali, ele mostrou que ele tanto pode defender como chegar como elemento surpresa no ataque. Ele é um jogador de muita mobilidade, e isso dá um dinamismo no jogo muito grande, coisa que não estava acontecendo no Sport. Parecia que o Sport estava jogando totó, sabe? Totó, pebolim, e cada um na sua posição e ninguém saía, e isso facilita a marcação assim de forma absurda. Ele não, o Thiago Lopes é uma pessoa que se mexe muito, que se movimenta muito, e marcar um jogador assim é difícil, porque a todo momento ele troca se você ver o mapa de calor de Thiago Lopes, você vai ver que ele transita pelo campo todo, e é difícil de marcar. Então, conserta aí também o nome Thiago Lopes, que tu também colocou errado. Pois é, vista e luz na minha cara. É muita coisa para um cara de 49 anos. Então, assim, o Thiago Lopes, eu acho que ele já cravou a sua titularidade no time. A grande questão é o que foi? Thiago Lopes é um destaque. Faltou o Hugo e o pô. Calma. Tá vendo? Tu fosse falar do cara, agora pronto.
E assim, pelo que eu tenho visto do Thiago Lopes, ele está mantendo uma constância, uma regularidade nas suas atuações. Então, mas ele não fez gol nesse jogo, mas ele trabalhou demais para o time. Então, ele é um cara que proporciona opções de jogadas para os meios atacantes. E, para mim, ele é titular. Aí o colega, que eu não sei mais quem foi, perguntou assim, cabe os dois... foi André Serpa. André Serpa. Inclusive, a gente está trabalhando no entrosamento, porque eu já estava vendo esse comentário do André aqui. Cabem dois Thiagos no time? Eu acho que cabe. Eu acho que cabe primeiro. Cabe, claro que cabe. Porque é o seguinte, Alessandro, o Thiago Neves, ele é um cara que ele não precisa provar nada para ninguém mais. Ele é um cara talentoso, ele é um cara técnico, ele é um cara que decide jogo, tá? E ele estava jogando só no time do Sport. Tanto que, por várias vezes, eu questionei aqui que o Thiago Neves pegava a bola, procurava o Patrick pegava a bola, procurava o Thiago Neves. Por quê? Carência de alguém que tenha confiança para tocar a bola. E hoje, o time do Sport, com o Thiago Lopes, com o Neilton, com o próprio Toró, que eu acho que vai perder a posição rapidinho para o Everaldo, e com o Mikael ou o Trellis ali na frente, ele tem muito mais opções de triangulações, muito mais opções de fazer 1-2 do que antes. Então, se eu tenho na frente, se eu jogo no 4-4-2, por exemplo, e eu tenho ou dois volantes, vamos lá, eu posso jogar no 4-4-2 com o Marcão, dependendo do jogo, obviamente, a gente está fazendo cenários aqui, com o Marcão e o Júnior Tavares, e o Thiago Lopes e o Thiago Neves. Então, eu posso fazer um quadrado no meio de campo, ou um losango, dependendo de como eu queira jogar. Peraí, qual é a formação do teu time? 3, 4? Não, 4-4-2. Posso jogar no 4-4-2. Entendeu? Então, eu trabalho no meio de campo. Posso fazer um losango, trabalhando com Thiago Neves no vértice junto da grande área adversária, o Thiago Lopes de um lado e o Tavares do outro, e o Marcão aqui na ponta do vértice, e lá na frente eu posso jogar com o Neilton e com o Mikael, ou eu posso jogar com o Everaldo e Neilton, dependendo do jogo, não jogar com centroavante fixo. Então eu tenho várias formações táticas que eu posso colocar os dois jogadores.